Dando continuidade ao nosso assunto de eletrostática, hoje nós vamos abordar o tema campo elétrico. O que seria o campo elétrico? Qual que é o conceito e a descrição de um campo elétrico? Campo elétrico é uma propriedade física estabelecida em todos os pontos do espaço que estão sob a influência de uma carga elétrica, chamada carga-fonte, tal que uma outra carga, uma carga que tenha uma carga menor, um corpo carregado com um módulo de carga menor, ao ser colocado em um desses pontos, fica sujeito a uma força de atração ou de repulsão exercida pela carga-fonte. Na figura localizada abaixo, a carga-fonte está nesse corpo centralizado, no centro da figura. Então, isso aqui seria a nossa carga-fonte. E esses corpos menores, A, B e C, que tem cargas QA, QB e QC respectivamente, são o que a gente chama de cargas de prova. Por que elas têm esse nome? Porque na hora que eu coloco uma carga de prova, numa região do espaço, se ela sofre a ação de uma força, então eu posso provar que naquela região do espaço existe um campo de natureza elétrica, Aqui na nossa figura também estão indicadas as forças de interação eletrostática entre a carga-fonte e as cargas de prova, Como a carga-fonte é negativa, ela vai repelir outras cargas negativas e vai atrair cargas de natureza positiva, ou seja, ela vai atrair a carga em A e em C e repelir a carga em B. Aqui nessas duas figuras nós temos a representação do campo elétrico à esquerda, que nós já vimos no slide anterior, e aqui na direita nós temos a representação de um campo gravitacional. O campo elétrico e o campo gravitacional são campos de forças conservativas, são campos conservativos, que a gente chama na física. Eles são bem semelhantes, entretanto, eles têm uma diferença clara, que a gente pode ver aqui na figura. Qual é? O campo elétrico, ele admite forças tanto de atração, no caso da carga em A e da carga em C, quanto forças de repulsão, no caso da carga em B. Já o campo gravitacional, ele só admite forças de atração entre os pares de massa, vamos colocar assim. Então, enquanto o campo elétrico ele admite tanto forças de atração quanto de repulsão, o campo gravitacional ele admite apenas forças de atração. Então, enquanto num campo elétrico existe atração e repulsão, num campo gravitacional só vai existir atração, certo? Vale salientar o seguinte, apesar da gente estar ilustrando a carga-fonte como negativa, eu posso também ter carga-fonte positiva, certo? Uma coisa não impede a outra. O campo elétrico é uma grandeza física que pode ser descrita vetorialmente, ou seja, ele possui um módulo, que é dado por essa expressão aqui, campo elétrico é igual à força elétrica dividida pelo módulo da carga de prova. Ele possui uma direção, que é a mesma da linha que une as cargas. A unidade de campo elétrico no sistema internacional, ela vai ser o Newton por Coulomb. Representado por um N maiúsculo dividido por um C maiúsculo. Como nós comentamos no slide anterior, o campo elétrico é uma grandeza física vetorial, então ele possui um módulo, uma direção e um sentido. O módulo e a direção nós já comentamos no slide anterior. O módulo é dado pela razão entre a força elétrica e a carga de prova, o módulo da carga de prova, e a direção é a mesma
da linha que une as cargas. Mas e o sentido? Como é que a gente faz para determinar o sentido? O sentido ele vai ser determinado observando a natureza da carga de prova. Se a carga de prova for positiva, o campo elétrico e a força elétrica têm o mesmo sentido. Se a carga de prova for negativa, o campo elétrico e a força elétrica possuem sentidos opostos. Né? A primeira situação, as duas cargas positivas, né? Carga de prova positiva, força elétrica e campo elétrico no mesmo sentido. Nessa situação aqui abaixo da primeira, carga de prova positiva, força elétrica e campo elétrico no mesmo sentido. Na terceira aqui em cima à direita, carga de prova negativa, campo elétrico e força elétrica com sentidos opostos. E aqui na última, carga de prova negativa, força elétrica e campo elétrico em sentidos opostos. Então, se a carga de prova for positiva, o campo elétrico e a força elétrica vão sempre estar apontando no mesmo sentido. Se a carga de prova for negativa, o campo elétrico e a força elétrica vão sempre apontar em sentidos opostos. Bem, nós vimos que o módulo do campo elétrico era calculado através da razão entre a força elétrica e o módulo da carga de prova. Se nós substituirmos FE, né, pela expressão da lei de Coulomb e dividirmos pela carga-fonte, nós vamos obter uma outra expressão para o cálculo do campo elétrico. Vamos lá. Ó. Quem é FE? Pela lei de Coulomb, FE é a constante eletrostática vezes o produto do módulo das cargas dividido pela distância entre elas ao quadrado. E isso tudo que é FE vai ser dividido por Qzinho, que é a carga de prova. Fazendo essa razão, nós vamos encontrar que E é igual a constante eletrostática vezes o módulo do produto das cargas, né, Qzão vezes Qzinho, dividido por R ao quadrado, que é a distância entre elas, vezes o módulo da carga de prova. Bem, Qzinho dividido por Qzinho dá 1, e a nossa expressão vai ficar assim, ó. E igual a constante eletrostática, que multiplica o módulo da carga-fonte, dividido pela distância ao quadrado. Aqui na figura, o nosso Dzinho, né, vai ser igual ao R. Aqui vocês podem perceber nessa figura o seguinte, que quando a carga-fonte é positiva, o vetor campo elétrico ele vai apontar para fora da carga. A gente diz que é um campo elétrico de afastamento. E quando a carga-fonte é negativa, o campo elétrico aponta para a carga-fonte. E quando isso acontece, a gente diz que o campo elétrico é um campo elétrico de aproximação. Certo? Então, carga-fonte positiva, o campo elétrico é um campo elétrico de afastamento. Carga-fonte negativa, o campo elétrico é um campo de aproximação. E a gente consegue calcular o módulo do vetor campo elétrico em função do módulo da carga-fonte, utilizando essa expressão aí. Lembrando, né, mais uma vez, que a unidade de campo elétrico no sistema internacional é o Newton por Coulomb.
Bem, aqui é a equação que nós obtivemos no slide anterior, né? É uma expressão para o campo elétrico em função da carga fonte, mas também me dá o campo elétrico em função do inverso do quadrado da distância, né? Ou seja, isso aqui vai me dar esse gráfico que a gente tem aqui, ó, à esquerda. Ou seja, quanto maior for a distância que eu considerar a minha carga fonte, menor vai ser a intensidade do meu vetor campo elétrico. E quanto menor for a distância, maior vai ser a intensidade do meu vetor campo elétrico. Ó. Vamos lá, vamos exemplificar aqui no gráfico. Vamos pegar uma distância D1 bem distante da origem, né? Bem distante do zero. Para essa distância D1, eu vou ter esse ponto aqui sobre a curva. E esse ponto sobre a curva vai me dar um valor de campo elétrico aqui, ó. Que eu vou chamar de E1. Se eu pegar uma distância menor, uma distância mais próxima de zero, vou chamar de D2, essa distância D2 vai me dar um valor, um ponto na curva por aqui assim, ó, que no eixo dos Y vai me dar um valor de campo elétrico mais ou menos aqui nessa posição do gráfico. Vai ficar mais ou menos assim. Vou chamar de E2. Pelo nosso gráfico aqui, pelo nosso desenho, vocês estão vendo o seguinte, ó, que D1 é maior do que D2. Bem, como D1 é maior, ele vai resultar num campo elétrico E1 menor que o campo elétrico devido à distância D2 que eu encontrei aqui no meu gráfico. Então, quanto maior é a distância, menor é a intensidade do meu vetor campo elétrico. E quanto menor for a distância, maior vai ser a intensidade do meu vetor campo elétrico. É isso que a gente quer dizer quando a gente diz que o campo elétrico ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Até o momento, nós vimos o campo elétrico gerado por uma só partícula carregada, né? Por uma só carga-fonte. Se eu tiver mais de uma carga-fonte numa determinada região do espaço e quiser saber qual é o campo elétrico gerado por essa distribuição de cargas num ponto P, eu tenho que considerar o campo elétrico gerado por cada uma das cargas-fontes separadamente. Ou seja, que eu tenho nessa primeira situação, eu tenho uma carga em A e uma outra carga em B. São duas cargas positivas, né? Então, o campo gerado por elas vai ser um campo elétrico de afastamento. Então, no ponto P, eu vou traçar o campo elétrico gerado por A, pela carga que está em A. E no ponto P também, eu vou desenhar o campo elétrico gerado pela carga em B. O campo elétrico resultante vai ser a soma vetorial desses dois vetores, do vetor campo elétrico EA e do vetor campo elétrico EB. Aí você vai usar a regra do paralelogramo, né? Você vai fechar aqui, ó, o paralelogramo. E o vetor resultante vai ser a diagonal maior desse paralelogramo. E aí a gente diz que o vetor EP, que é o vetor campo elétrico no ponto P, é a soma vetorial, ó, aqui embaixo, é a soma vetorial dos vetores campo elétrico EA e EB, certo? Aqui a gente tem mais dois exemplos com cargas de natureza diferentes, ó. Aqui eu tenho uma carga em A negativa e uma outra carga em B negativa também. O campo gerado por essas cargas vai ser um campo elétrico de aproximação. Então, em A,
o campo elétrico gerado vai ser negativo e em B o campo elétrico gerado vai ser negativo, os dois de aproximação. Então, no ponto P, está aqui o meu ponto P, ó, o campo elétrico gerado por A, vamos lá desenhar, ó, ele vai partir de P e vai apontar em direção a A. E o campo elétrico devido à carga em B também é de aproximação. Então, eu parto de B e desenho o campo elétrico, o vetorzinho, em direção a B, o campo elétrico de aproximação. O vetor resultante vai ser a soma vetorial desses dois vetores, né? Eu vou usar a regra do paralelogramo. Ó. Fecho aqui o meu paralelogramo com lados paralelos e iguais. E o meu vetor resultante vai ser a diagonal maior desse paralelogramo. Mais uma vez, ó, quem é o campo elétrico resultante? Em P é a soma vetorial do campo gerado pela carga que está em A com o campo gerado pela carga que está em B. Aqui no último par de cargas da figura, né, nós temos uma carga negativa em A e uma carga positiva em B. A carga em B vai gerar um campo de afastamento em P e a carga em A vai gerar um campo de aproximação em P. Da mesma forma, você vai somar vetorialmente o campo elétrico gerado pela carga que está em A com o campo elétrico da carga gerado pela carga que está em B. Você vai fechar aqui, ó, o seu paralelogramo e pela orientação dos vetores, o vetor resultante vai ser a diagonal menor do meu paralelogramo, certo? Então é isso. Ó. Então vamos aqui ler o enunciado. Para determinar o campo elétrico resultante em um ponto de uma região onde existem duas ou mais partículas eletrizadas, devemos analisar separadamente a influência produzida no ponto P por cada uma das cargas. O campo elétrico resultante em P será a soma vetorial dos campos produzidos pelas cargas localizadas em A e em B, respectivamente. Vale salientar que, apesar da gente ter usado só pares de cargas, eu posso ter um campo elétrico gerado por N cargas carregadas, certo? Posso ter 3, 4, 5 e, logicamente, para cada carga fonte a mais que eu colocar, eu vou ter um vetor a mais para somar. Linhas de força. Bem, pessoal, as linhas de força elas nada mais são do que uma representação geométrica do campo elétrico. Elas servem para indicar a presença de campo elétrico em certas regiões do espaço nas proximidades das cargas fonte, né? Ou seja, aqui eu tenho em cima na figura uma carga fonte positiva. Se eu considerar esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui dessa próxima carga fonte, a linha de campo ela vai me ajudar a representar o campo elétrico naquele ponto. Vai apontar mais ou menos assim, ó, nessa direção. Deixa eu ajeitar aqui para ficar mais bonitinho. Esse ponto aqui e o campo elétrico aponta nessa direção. Vamos supor que isso aqui seja o meu ponto P. Se eu considerar um outro ponto aqui, chamar de P2, aqui o P1 e aqui o P2. Em P2, o vetor campo elétrico ele vai apontar mais ou menos nessa direção aqui. Vou chamar de E2. Então, as linhas de força, elas servem para representar o campo elétrico no entorno das cargas fonte, certo? Como a gente comentou anteriormente, o campo gerado por uma carga positiva é de afastamento. Então, a gente diz que as linhas de força associadas a uma carga positiva, uma carga fonte positiva, são linhas de força de afastamento, né? Enquanto que as linhas de força geradas ou associadas a uma carga fonte negativa são linhas de força de aproximação, né? E o campo elétrico ele vai tangenciar essas linhas de força, certo?
Nessa figura nós ainda estamos falando de linhas de força, né? Aqui eu tenho uma carga fonte positiva próxima a uma carga fonte negativa à direita e, como eu disse anteriormente, o vetor campo elétrico ele vai tangenciar essas linhas de força. Se eu for representar o campo elétrico aqui, ele vai apontar nessa direção e sentido. Se eu for representar o campo elétrico nesse outro ponto aqui, ele vai apontar nessa direção e sentido, sempre tangenciando as linhas de força. Se eu representar o campo elétrico nessa posição aqui, ó, nesse ponto, ele vai apontar nessa direção, certo? Então, o vetor campo elétrico ele vai sempre tangenciar as linhas de força. Nesse caso aqui, a gente tem uma situação em que as linhas de força nascem na carga fonte positiva e morrem ou vertem em direção à carga negativa, certo? Sempre a representação do campo elétrico vai ser tangente a essas linhas, em qualquer ponto que você considerar. Uma observação importante sobre as linhas de força é que o número de linhas de força que saem ou penetram numa determinada carga fonte, ele está diretamente ligado ao módulo da carga fonte. Ou seja, nessa representação que nós temos aqui, o número de linhas de força que saem da carga fonte positiva é o dobro do que penetra na carga fonte negativa. Isso indica o quê? Que a carga fonte positiva tem o dobro da carga fonte negativa. Outra coisa que nós podemos dizer a respeito das linhas de força é o seguinte: quanto mais próximas elas estiverem umas das outras, mais intenso vai ser o campo elétrico naquela região. Enquanto que em regiões onde elas estão mais separadas, o campo elétrico é menos intenso. Então, quanto mais próximas as linhas de força estiverem numa determinada região do espaço, essa forma, esse formato, esse aspecto das linhas de força indicam que naquela região o campo elétrico é mais intenso. E se elas estão mais espaçadas, mais separadas, consequentemente o campo elétrico naquela região ele é menos intenso. Bem, aqui nós temos um experimento virtual que você pode encontrar no site fet.colorado.edu. É um experimento que representa a ação de um campo elétrico gerado por uma carga pontiforme. Você pode escolher a natureza da carga somente, certo? E a posição. No caso, a gente tem uma carga positiva de 1 nanocoulomb e uma carga negativa de 1 nanocoulomb. E aqui a gente tem um sensor que vai indicar a intensidade do campo elétrico na posição em que a gente colocar ele, certo? Ó, posicionei a carga positiva, imediatamente ele gera as linhas de campo, né, representada por essas setinhas brancas, e aí eu posiciono o meu sensor. Ó, distante, o vetorzinho vermelho menor, mais próximo, o vetorzinho vermelho representando o campo elétrico maior. Então, quanto menor for a distância, maior é a intensidade do meu vetor campo elétrico. A gente vai fazer a mesma experiência, né, só que com uma carga negativa. Eu posicionei a carga, as linhas de campo agora são de aproximação, né, as setinhas brancas, e o meu vetor campo elétrico no ponto onde eu coloco o sensor vai apontar para a carga fonte. Quanto mais próximo da carga fonte, ó, mais intenso. Você vê que eu aproximei um pouco mais e o vetor saiu da tela, né? Ó, aproximo, aumento o vetor, distancio, o vetor diminui. Esse foi o conteúdo da aula de hoje, pessoal. E antes de encerrar, nós vamos resolver 2 exercícios relacionados ao tema da aula de hoje, né? Campo elétrico. O primeiro exemplo diz o seguinte: uma das aplicações tecnológicas modernas da eletrostática foi a invenção da impressora a jato de tinta. Esse tipo de impressora utiliza pequenas gotas de tinta que podem ser eletricamente neutras, eletrizadas positiva ou negativamente.
Essas gotas são jogadas entre as placas defletoras da impressora, região onde existe um campo elétrico uniforme E, atingindo então o papel para formar as letras. A figura a seguir mostra 3 gotas de tinta que são lançadas para baixo a partir do emissor. Após atravessar a região entre as placas, essas gotas vão impregnar o papel. O campo elétrico uniforme está representado apenas por uma linha de força. Pelos desvios sofridos, pode-se dizer que as gotas 1, 2 e 3 estão respectivamente, certo? Então, nessa questão, ele quer saber qual é a natureza da carga nas gotículas de tinta, certo? Se ela está positivamente carregada, negativamente carregada ou neutra. Bem, aqui nós temos a figura que ele cita no enunciado da questão. Nós temos aqui o emissor de gotas e as placas defletoras. E as 3 trajetórias, né? A trajetória 1 descrita pela primeira gota, a trajetória 2 pela segunda gota e a trajetória 3 pela terceira gota. Nós observamos que o campo elétrico está orientado da esquerda para a direita, né? Lembrando a nossa definição de campo elétrico de afastamento e de aproximação, nós temos que a placa da esquerda está carregada positivamente, né? Gerando um campo elétrico de afastamento a partir dela, e a placa da direita está carregada negativamente, né? Gerando um campo de aproximação a partir dela. Bem, se a placa da esquerda está carregada positivamente, a placa da direita está carregada negativamente, a gota que se aproxima da placa positiva só pode ser negativa. E a gota que se aproxima da placa da direita, da placa carregada negativamente, só pode ser positiva. E, logicamente, a do meio, né, que permanece com a trajetória inalterada, ela tem carga elétrica nula ou neutra, certo? Então, a gota da trajetória 1 está carregada negativamente, a gota da trajetória 2 está neutra e a gota da trajetória 3 está carregada positivamente. Então, a resposta correta se encontra na letra A, carregada negativamente, neutra e carregada positivamente. O nosso segundo exemplo de hoje diz o seguinte: uma carga pontiforme positiva Q1 igual a 18 vezes 10 a menos 6 coulombs dista no vácuo 20 centímetros de outra Q2 igual a menos 8 vezes 10 a menos 6 coulombs, conforme a figura abaixo. Dado K0 igual a 9 vezes 10 a nona newtons metros quadrados por coulomb quadrado, determine a intensidade do campo elétrico E gerado por essas duas cargas no ponto P. Descreva também a direção e o sentido deste vetor. Vamos começar indicando os vetores que atuam em P. Nós temos o campo elétrico E1 devido a Q1 apontando para a esquerda, né, um campo elétrico de afastamento, e temos um campo devido à carga Q2, que eu vou chamar de E2, é um campo de aproximação, porque Q2 é negativa, e aponta para a direita. Então, o campo elétrico resultante em P, ele vai ser dado pela soma vetorial do campo devido à carga Q1, que eu vou chamar de E1, com o campo devido à carga Q2, que eu chamei de E2. Para calcular o valor final, o valor numérico do meu campo elétrico, eu tenho que considerar essa oposição de sentidos que a gente vê aqui nos vetores E1 e E2. Como é que eu faço isso? É só eu arbitrar, eu atribuir um sinal a E1 diferente do sinal que eu atribuí a E2.
Vamos dizer que é 1 porque aponta para a esquerda. Vamos dizer que é 1 é negativo. E aí o módulo do meu vetor é P vai ser igual a menos E1 mais E2, certo? O valor numérico eu vou encontrar através dessa relação. Vou chamar essa primeira aqui de 1 e essa segunda relação aqui eu vou chamar de 2, certo? Então vamos lá, vou calcular E1 primeiro e depois E2. O módulo de E1 é igual a constante eletrostática vezes o módulo de Q1 módulo de Q1 dividido pela distância D1 ao quadrado. Isso aqui vai ficar igual a 9 vezes 10 a nona newtons metros quadrados por coulomb ao quadrado vezes o módulo de Q1, que é 18 vezes 10 a menos 6 coulombs, dividido pela distância T1 ao quadrado. A distância da carga positiva Q1 até o ponto P é de 30 centímetros. Isso aqui em metros vai dar 3 vezes 10 a menos 1 metros, né? Como na expressão a distância tem que estar ao quadrado, então é 3 vezes 10 a menos 1 elevado ao quadrado. E vai dar um resultado em metros quadrados. Bem, metro quadrado dividido por metro quadrado dá 1. Coulomb dividido por coulomb quadrado dá 1 sobre coulomb. E o resultado final para o nosso campo elétrico gerado pela carga Q1 vai ser 1,8 vezes 10, vamos ver aqui, vezes 10 aqui, 10 a 9 vezes 10 a menos 6, dá 10 a terceira. 10 a terceira dividido por 10 a menos 2 dá 10 a quinta. Então, dá 18 vezes 10 a quinta. Como eu coloquei 1,8, vai ser 1,8 vezes 10 a 6 newtons por coulomb. Esse é o módulo do vetor campo elétrico gerado pela carga Q1. Agora a gente vai calcular o campo elétrico gerado pela carga Q2. Então vamos lá. E2, a expressão é a mesma, né? K vezes o módulo de Q2 dividido pela distância D2 ao quadrado. Isso aqui vai ficar igual a 9 vezes 10 a nona newtons metros quadrados por coulomb quadrado vezes o módulo da carga Q2, que é 8 vezes 10 a menos 6 coulombs, dividido pela distância ao quadrado. A distância da carga Q2 ao ponto P é de 10 centímetros, né? Ou 1 vezes 10 a menos 1 metros. Isso aqui ao quadrado. Então, vai ter metros quadrados como resultado. Então, vamos lá. Metro quadrado dividido por metro quadrado dá 1. Coulomb dividido por coulomb quadrado dá 1 sobre o coulomb. E o resultado final da nossa continha aqui vai ser 9 vezes 8, 72. 72. E a potência de 10 vai ser 9. 10 a nona vezes 10 a menos 6 dá 10 a terceira. Dividido por 10 a menos 2 dá 10 a quinta. Então vai dar 72 vezes 10 a quinta. Se eu colocar em notação científica, vai ficar 7,2 vezes 10 a menos 6 newtons por coulomb.
Então, esse aqui, ó, é o módulo do meu vetor campo elétrico E2. Agora que a gente já tem o módulo de E1 e o módulo de E2 calculado, a gente vai calcular o módulo de EP. EP, como a gente já disse anteriormente, vai ser igual a menos E1. Quem é E1 é 1,8 vezes 10 a sexta. Mais, aqui, newtons por coulomb, né? Tá aqui, newtons por coulomb. Não, deixa eu fazer melhor. Tá aqui entre... botar aqui entre parênteses, ó. EP vai ser menos 1,8 vezes 10 a sexta, mais o E2, né, que é 7,2 vezes 10 a sexta newtons por coulomb. Então, isso aqui vai ficar o seguinte: sinais diferentes, subtrai e coloca o sinal do maior, né? 1,8 menos 1,8 mais 7,2 vai ser igual a 5,4 vezes 10 a sexta newtons por coulomb. Ok, pessoal? Ah, Bruno, mas se tu tivesse mudado o sinal, como tu disse lá no começo, se eu tivesse colocado E1 positivo e E2 negativo, o resultado para EP ia ser negativo, ia dar menos 5,4 vezes 10 a sexta newtons por coulomb. Correto, ia dar negativo. Só que como ele está perguntando qual é o módulo do vetor em P, você desconsidera o sinal, né? E a resposta acaba ficando correta da mesma forma, certo? Se o sinal der negativo no final, você vai considerar somente o módulo da sua resposta. Bem, então o módulo de EP é 5,4 vezes 10 a sexta newtons por coulomb. Só que ele pede um módulo, a direção, o sentido, né? Bem, o módulo é 5,4, a direção horizontal e como é P aqui na nossa continha tem o mesmo sinal de E2, o sentido dele vai ser o mesmo de E2, ou seja, ele vai apontar para a direita. Sentido para direita. Bem, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima.